Pois é, nós falamos aí desse sol de rachar mamona, e é claro que vem aquele negócio, saudade do verão, quero me estatelar embaixo do sol. Cuidado, isso há de se ter uma série de cuidados, porque as consequências podem ser muito sérias. Nós temos o prazer de receber hoje o Dr. Messias Mattei, dermatologista, e vamos conversar exatamente por isso. Dr. Messias, muito obrigado pela sua presença, um prazer recebê-lo aqui. E realmente acontece isso, chegada do verão, está todo mundo, tô branco demais, quer se estatelar. Existem riscos que precisam ser considerados, porque as consequências podem ser muito sérias, não é verdade? Sim, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para trazer essas informações para a população. E o verão realmente exige alguns cuidados especiais, devido aos fatores nocivos, né, da radiação solar, que estão em maior quantidade nesse período do ano, em maior intensidade, né? Então, os cuidados gerais que a gente tem que tomar, principalmente a proteção solar, mas existem diversos fatores a serem considerados, né? Inclusive em relação à alimentação, aos hábitos, né? São várias situações que a gente tem que observar nesse período. Doutor, só uma perguntinha, eu já quero até passar para você aqui, porque eu quero que você está mais preparado até para fazer. Tem um fator que é sempre recorrente em tudo isso daí, o exagero. Sim. Não é? Exatamente, principalmente... recorrente. Exatamente, principalmente as pessoas de pele mais clara, né, que são mais sensíveis, né, e em relação também ao horário e a quantidade de exposição solar em horas, né, principalmente o horário mais perigoso seria entre as 10 e 16 horas, onde o sol mais a pino, ele... a intensidade da radiação é muito maior e os efeitos nocivos também são maiores, né. Legal. Eu queria tirar uma dúvida minha, e claro que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida. O fator do protetor solar faz diferença ou não? É boato? Sim, bem lembrado, Carol. Isso, algumas informações a gente vê por aí na mídia, de que acima de 30 não muda nada, é isso que você tinha ouvido. Isso. Porém, isso não corresponde à verdade absoluta, porque quem fala sobre isso leva em conta os resultados dos testes feitos tanto nos órgãos competentes dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. Como é que é feito? A quantidade de protetor solar que é colocado no teste, então é assim, quanto tempo que demora para a pele ficar vermelha com a exposição solar, sem a proteção solar, é uma base. Aí vamos dizer, dá 3 minutos. Aí você coloca o protetor solar e vê quanto tempo a mais demora para essa pele ficar vermelha. Aí você consegue chegar no FPS. Então, por exemplo, FPS 8, você conseguiria ficar 8 vezes mais no sol antes dela ficar vermelha. Porém, esses testes são feitos com uma quantidade muito grande de protetor, uma camada muito espessa, que não corresponde à realidade. Exato. Porque ninguém sai com o rosto branco na rua, na praia. Então, esses testes dizem que a proteção 30%, fator 30 protege 96% do ultravioleta, no caso B, que é o mais nocivo. O 60 protegeria 98% e o 100 99%. Então, do 30 para o 100 não teria muita mudança. Porém, isso na camada muito espessa. Quando você coloca uma camada normal, essa proteção cai pela metade. E nesses testes, o 20 e o 10 protegem muito pouco, 40%, 20%. Então, o 30 seria o ideal. Porém, como você usa uma camada mais fina, ele cai pela metade. Então, quando você passa um 30, ele teoricamente, na prática, ele vira 15%. E aí a proteção é muito baixa. Agora, se você pegar um 60 para cima, que ele caindo pela metade, ele chega no 30, que é 96%. Legal. Ou seja, aí o 30 teria uma efetividade boa, desde que usado ou numa quantidade muito grande, que na prática não funciona, ou então se você pegar um 60 e usar normalmente, ele caindo pela metade, ele cai ainda pelo 30, que ainda tem uma boa proteção. Não sei se deu para entender direito. Deu para entender. Era uma dúvida minha, eu tinha lido uma matéria sobre, falando que era boato, não sei o que. Eu falei, mas gente, e aí? Será que é mesmo? Eu tenho certeza que muita gente pensa desse jeito também, né? Então é legal colocar aí um fator 60, né? Acima, principalmente peles mais claras, de 60 para cima. Hoje temos até 99 no Brasil, porque existe uma lei que impede que chegue a 100 para cima. Porque aí vira uma corrida que aí dali para frente já não teria muita função, mas do 60 para cima é bem significativo.
Legal, interessante. E falando também em alimentação. A alimentação faz muita diferença nesse verão. O que pode, o que não pode, o que deve ser evitado? Sim, nesse período a gente dá preferência à alimentação mais leve, a se alimentar à base de carne grelhada, frutas, verduras e legumes, principalmente ricos em fibras, por exemplo, as frutas e legumes de cor alaranjada, que possuem os carotenoides, que também protegem bem a pele, com efeito antioxidante, estão presentes, por exemplo, no mamão, na abóbora, na maçã, na beterraba e na cenoura, por exemplo, que são os alimentos ricos dessas substâncias antioxidantes. Interessante. E agora eu tô tirando todas as minhas dúvidas hoje. Pode. Cuidados diários. O que a gente deve fazer para ter uma pele saudável no verão, evitar doenças, evitar principalmente câncer de pele também? Como que a gente faz agora no verão? Então, principalmente vamos começar pelo rosto. O rosto lavando 2 vezes ao dia com sabonetes menos agressivos, fazendo uma limpeza e depois hidratando a pele. Sempre que você lava o rosto, ele resseca. E o seu organismo entende que ele fica ressecado. Então, se você lava o rosto e não passa nada, aquilo dá um efeito rebote na oleosidade na sequência. Porque o seu organismo entende que ela está ressecada e manda produzir mais oleosidade. Aí ela se torna mais oleosa. Então, quando você lava e resseca, logo em seguida você tem que usar um hidratante. Que de acordo com o tipo de pele ele varia. Por exemplo, uma pele mais oleosa tem que ser um hidratante livre de óleo, oil free, ou oil control. E a pele mais seca, ela pode usar um hidratante um pouco mais oleoso. E então a hidratação e em seguida vem a proteção solar, por último. Sempre o filtro solar a gente coloca por último. Então, fazendo a higiene da pele, depois hidratando e passando um protetor solar. Olha, eu fazia errado, Glauco, sabia? Eu também, eu tô olhando aqui, tô aprendendo. Nossa, o protetor solar é sempre o último. Olha, eu passava primeiro, eu lavava o rosto, passava o protetor, depois hidratava a pele pra... Inclusive o tipo de protetor também varia com o tipo de pele. E os cuidados gerais também passam também pelo banho, que é importante. Por exemplo, tem muita gente que acha importante usar bucha no banho, quando na verdade ela estraga a pele. Ela retira as defesas do organismo. Aquela camada oleosa natural da pele, ela é uma proteção. Ela mata fungo, bactérias, ela impede que um contato dê uma alergia mais fácil. Além do que ela também tem uma função imunológica e de impedir a desidratação da pele. Então, como a gente hidrata a pele? Tomando água. A água vai para o corpo e vai para a pele. Porém, se falta aquela camada oleosa, aquela água evapora. E aí a pessoa sai do banho, daí 10 minutos, começa a pinicar, coçar. Você não vê lesão nenhuma, mas você vê que a pele está ressecada. Então, aí você colocando essa hidratação, você mantém essa água na pele. Aquela que você bebeu, tomou, ela mantém pela impermeabilização. Então, o hidratante ele funciona dessa forma, ele impede que a pele se desidrate por evaporação. Olha que interessante. E agora vamos falar um pouquinho de doenças, né? No verão, porque sempre tem, né? No inverno tem também. Verdade. Mas no verão parece que é mais comum. Quais são as principais? Como a gente pode estar cuidando? Então, as principais são as micoses, né? Que são comuns em áreas mais úmidas, porque o fungo, eu costumo falar para o paciente que micose é para quem pode, não é para quem quer. Ou seja, você tem que ter um ambiente favorável para aquele fungo se desenvolver, que é um ambiente quente e úmido. Então, no calor, você tem as dobras, né, virilha, axila, a região dos pés, entre os dedos. São áreas que você tem que deixar bem arejada, com roupas de tecido algodão, que permitem a transpiração e na eventualidade do suor, ela absorve o suor. Os tecidos sintéticos, como o nylon, eles não permitem a transpiração, mantêm o calor e também não absorvem a umidade da transpiração. E aí, então, favorece o crescimento desses fungos que já moram na pele. Aí que está o detalhe, porque às vezes você vai para a praia ou para a piscina, passa o final de semana inteiro da praia ou na piscina com o maiô molhado, úmido e quente. E aí a micose vem pelo fungo que já está na pele, porque a pele é cheia de bactérias e fungos. E aí, se ele encontra a condição favorável, ele desenvolve a micose. Aí você fala, pô, a piscina estava maltratada ou mal cuidada. Não. A piscina tem cloro, o cloro mata o fungo. O problema é você ter ficado muito tempo com o ambiente favorável ao fungo. Então, secar bem o pé, as axilas, não saiu da água, de repente você vai, tira um maiô molhado. Essas medidas ajudam a prevenir as micoses. Ah, que interessante. E agora em dezembro a gente começa a campanha Dezembro Laranja, né? Sobre o câncer de pele. Certo. Quais são os principais fatores? O verão também acaba
agravando um pouco? Sim, porque aí devido à maior quantidade de exposição solar, devido às atividades mais ao ar livre, então a gente está mais predisposto a essa radiação. Então tem que proteger e lembrar que a proteção solar não é só o protetor solar, também tem a proteção física, que é o chapéu, os óculos que protegem contra a catarata, contra lesões oculares. Desculpa. E essa proteção física vai ajudar bastante em relação a, principalmente as pessoas de pele mais clara. Em relação ao fator de proteção solar, sempre de 30 para cima. Hoje não se fala mais em fator 15, fator 8, isso é muito pouco. Então, de 30 para cima, repassar a cada 2 horas, de preferência, passar o protetor solar meia hora antes da exposição solar, para que ele possa penetrar na pele, que aí são os protetores químicos. Hoje eles têm uma associação de químicos e físicos. O próprio creme tem as substâncias físicas como dióxido de titânio e óxido de zinco que refletem a luz. Então é principalmente usado para pessoas alérgicas, onde o protetor não pode penetrar na pele, que são os mais comuns, os químicos, que entram na pele e funcionam como se fosse uma esponja. Ele absorve a radiação e transforma em calor e evita os danos na pele. Interessante. Então, só uma participação aqui. Claro. A Jaqueline Andrade falou que está aqui gostando e está anotando as dicas aqui do doutor. Muito obrigado, Jaqueline. Doutor, rapidamente, uma coisa que a gente acaba, mas que a gente tem que ter muito cuidado, com relação específica às crianças. Sim. Porque hoje está todo mundo, vamos lá e tal, e acaba esquecendo. Um cuidado especial com as crianças. Sim, também, né? Principalmente, Glauco, muito bem lembrado, porque crianças, para se expor diretamente ao sol, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, só a partir dos 6 meses de vida, onde a pele já tem uma preparação imunológica para se defender das agressões. Então, sempre com protetor solar, de preferência os físicos, que são aqueles mais brancos, que formam uma capa que reflete a luz solar e evita a absorção na pele, que pode dar uma alergia, criança muito pequena. Então, fatores altos, a 60 para cima, e de preferência fatores físicos a partir dos 6 meses de idade e evitar a exposição solar entre 10 da manhã e 16 da tarde, que são os períodos piores de radiação solar. Só uma coisa também aqui, um adendo. E muita atenção, papai, mamãe, tio e todo mundo que está participando da brincadeira, porque tem a criançada está se divertindo e dão laranja, dão abacaxi para a criança, e é um perigo. Sim, porque de queimadura. Os cumarínicos são as frutas cítricas principalmente, elas têm uma substância que com a radiação solar ela queima a pele. E queima sim, queimaduras graves, a gente vê todo verão, que vão desde um pequeno escurecimento da pele, que é um grau inicial, um grau 1, até a queimadura de 2º grau com bolhas e até saída completamente da pele. Então acaba funcionando como um grande queimado, porque o limão, por exemplo, que é o mais clássico, sozinho ele não faz nada na pele. Porém, com o sol ele tem uma reação fototóxica que queima a pele. E aí vai depender do tanto de limão e o tanto de sol que a pessoa se expôs. Então, sempre que for fazer uma caipirinha, colocar um limão, lava a mão, sempre, imediatamente, porque tem até na internet, se você for buscar, existem casos de pessoas que fazem lá uma limonada, fica uma meia hora fazendo, e depois vai, lava a mão 2 vezes com bucha, com sabonete, e não adianta, porque aí ele já penetrou na pele. Fica até na sombra, mas a sombra também tem radiação solar. E aí no dia seguinte a pele começa a inchar, fica vermelha, no 2º dia começam a aparecer bolhas com queimaduras importantes. Então mexer com limão, laranja, abacaxi, frutas cítricas e alguns legumes também podem provocar essas queimaduras, né? Chama fitofotodermatose, é planta e luz. Sem dúvida. E cuidado com as crianças, pelo amor de Deus. Só pra gente reforçar, com quanto tempo a gente tem que estar sempre passando protetor também? A repassada, quando está na praia, em piscina, a cada 2 horas. Lembrando que o suor tira o protetor e quando a pessoa entra na água, começa a contar novamente. Então, reaplica novamente o protetor solar, no mínimo a cada 2 horas. Na praia. Agora, de dia? No dia a dia a gente passa de manhã, aí depois na hora do almoço, normalmente as pessoas saem para almoçar e a exposição solar é mais intensa, dá uma repassada antes de sair para o almoço. Com esses protetores solares mais modernos, você passa em poucos segundos e ele não precisa lavar, fazer todo o processo novamente. Você pode repassar ele por cima mesmo. Inclusive as novas formas absorvem a oleosidade, aí você imagina, vou passar por cima, vai ficar aquele
óleo escorrendo, mas não, as novas fórmulas hoje elas absorvem, inclusive você está com a pele oleosa, quando você passa ela até seca e tira o brilho. São fórmulas mais confortáveis e modernas que a gente tem atualmente hoje. Muito interessante, acho que tá todo mundo bem informado agora para curtir praia, para curtir piscina e claro, andar no dia a dia, porque é muito 2 litros de água no mínimo para beber por dia. Não adianta nada se não tomar água. Exatamente. Exatamente. A matéria básica é tomar bastante água, água, o doutor bastante tem líquido. dicas aí para manter, dicas rápidas pra galera, os 2 litros de água, né? Tem mínimo. No mínimo, ó. Eu sempre tô com a garrafinha, caneca, sempre anda lá, senão é importante tomar água. Pois é, o mais importante de tudo isso é medida. Não exagere em nada. Até água em exagero faz mal. Então, com certeza. É imprescindível ter essa medida. Doutor Messias, eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes que o senhor possa voltar. Sim, é um prazer. Aqui. Estamos aqui próximos e é um prazer. Assim que sempre que vocês quiserem, eu estarei aqui à disposição. Vamos abusar do senhor nesse verão aqui, então. Okay, eu agradeço demais. Infelizmente, nosso tempo é um pouco restrito, mas agradeço demais a presença e esses toques para lá de valiosos que o senhor deu para a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.